Olá, sou a Carolina D'Angelaia Dias, sou estudante de música da faculdade Uniaselv e hoje eu vim entrevistar a Amélia Cruz, proprietária do Centro de Cultura Musical e maestrina. Tudo bom, Amélia? Amélia, vou fazer uma pergunta para você. Como que a música surgiu na sua vida? Então, desde a minha adolescência. Eu sou de uma cidade no interior do estado do Rio, chamada São Fidélis, e a minha cidade não tem uma escola de música, não tem músico com leitura musical. E eu me dediquei muito na igreja, regendo, cantando em coros, e eu tinha assim uma paixão muito grande por música. Mas a minha família insistia que eu fizesse odontologia, e eu fiz o vestibular de odonto, eu passei. E na hora de fazer a matrícula, eu pedi ao meu pai que me desse a oportunidade de fazer o vestibular de música. E eu fui ao Rio de Janeiro, porque São Fidélis para o Rio eram 6 horas de distância. E eu fui ao Rio de Janeiro, fiz o vestibular e passei. E quando eu retornei à minha cidade, meus familiares achavam aquilo um absurdo. Inclusive chegaram a me dizer que você não vai dar para nada, como é que você vai se sustentar fazendo música? E eu precisei ter uma convicção muito forte. Por que eu era apaixonada por música? E eu comecei a pensar por que a música é importante. E eu entendi que a música é uma linguagem universal. Onde você vai, a música está lá. Aqui nos Estados Unidos, o dó que toca aqui, o dó que toca lá. Na Alemanha, o mesmo dó daqui é o dó de lá. Então, eu tinha uma profissão, eu teria uma profissão que era uma linguagem universal. Eu teria uma profissão que era uma linguagem unificadora, porque a música que eu canto aqui, a música que eu canto lá, pode ser a mesma música. Então a música, ela é unificadora. E o que mais me encantava é que a música também ela era uma ferramenta de transformação. E eu via que através da música, e a Bíblia fala que a música, ela nasceu nos céus. Que outra profissão que nasceu no céu? Fala que os anjos cantavam, que havia música no céu, e aquilo dali me encantava. Não existe outra profissão que esteja no céu. Então é uma profissão divina, unificadora, ela universal, ela é divina, é uma profissão que faz bem ao meu próximo. Por quê? Porque a música, através da música você pode acalmar, você pode desenvolver a autoconfiança na pessoa. Você já viu que quando toca uma música você se arrepia? Por quê? Porque ela envolve o emocional. Então eu poderia trabalhar com a música e essa música que eu estava escolhendo faria bem ao meu próximo. E isso me dava convicção que eu queria fazer música, e o benefício era uma profissão que, além de me dar o meu sustento, também faria bem ao meu próximo. E agora vamos para a segunda pergunta. Amélia, qual a sua formação acadêmica? Você fez especializações, cursos? Então, quando eu fiz o vestibular para o Seminário Teológico Batista do Brasil, e eu me formei como bacharel em música sacra com especialização em regência. E lá eu fiz também o mestrado, pós-graduação, e eu me especializei na área de educação musical. E o meu TCC, a minha dissertação, foi na área de musicalização infantil. E eu fui convidada, depois da minha formação, fui convidada para ser professora de regência da Faculdade Teológica Batista aqui em São Paulo. Então eu saí do Rio e vim para São Paulo justamente para dar aula de regência na Faculdade Teológica. E aí eu também me especializei, eu fiz o concurso e eu consegui passar como perito judicial em música. Nossa. Então, além de maestrina, eu também sou perito judicial em música. E aí eu comecei a fazer um trabalho que era o meu sonho, de projetos de inclusão social. Então eu estou com 17 anos como coordenadora de projetos de inclusão social pela Lei Rouanet, captado pela Lei Rouanet, onde eu sou maestrina também. Que show, Amélia. Então, como você atua profissionalmente hoje, assim? Então, Carol, eu fiz esse trabalho. O Centro de Cultura Musical tem 23 anos como escola, atuando aqui no bairro de Perdizes. E esses 17 anos eu trabalhei com esse projeto de inclusão social. Mas há 2 anos, depois que a pandemia deu essa reviravolta na vida da gente, né? Eu entendi que a idade já vai chegando
que eu precisava focar na primeira infância. Então tem 2 anos que eu criei um trabalho aqui no Centro de Cultura Musical como educadora, e eu ensino a criança de 2 a 5 anos a ler música de forma muito lúdica e muito lúdica e didática. Então a criança sai da minha sala já lendo música. E eu fiz uma proposta de que jeito? O lúdico através de várias canções, ensinando as propriedades sonoras, né? Ensinando a leitura musical, mas também através de uma prática orquestral. Então eu ensino através da flauta doce a criança a tocar dentro de uma prática de orquestra. Legal. Inclusive você trabalha comigo fazendo isso. Os seus alunos tocam na minha orquestra, já alunos pequenos, o violino. E por que eu entendo assim? Porque se a criança tem a oportunidade de se encantar com o lúdico em uma prática de orquestra, ela vai ter a oportunidade de escolher o seu instrumento. E uma vez escolhida, ela nunca mais vai deixar aquele instrumento, que foi uma escolha própria. Então eu dou a oportunidade para a criança, mesmo tocando a flauta ou o violino, onde você me ajuda, ela escolher. Ela vai ver o violino, ela vai ver a flauta transversa, trompa, trompete, trombone. Então nós fazemos uma prática de orquestra completa. Um evento, nós acabamos de fazer agora, um recital chamado Festa no Castelo. E eu trabalhei o lúdico, que é aquilo que encanta com o repertório da Disney, que é uma realia dela, canções que ela gosta, mas ensinando, fazendo o ensino da leitura musical através dessa prática de orquestra. Show! E vamos para a quarta pergunta. Como surgiu a ideia de montar a escola? Então, quando eu vim para São Paulo, eu vim para trabalhar na faculdade, mas o curso de regência era de noite. E meu marido também é pianista e também era professor da faculdade. E nós resolvemos montar o Centro de Cultura Musical para trabalhar durante o dia, e de noite nós damos aula na faculdade. Ficamos na faculdade durante 15 anos, mas a escola cresceu, então nós resolvemos focar mais na escola e nos projetos de inclusão social. Legal, legal. Nossa, que história. Como você se aprofundou nisso, né? Que recurso você buscou nesse momento, assim, para montar essa escola, para fazer esse projeto acontecer? Olha, escola de música você aprende todo dia, porque como escola eu já fiz 8 contratos, e com advogado direitinho, mas cada dia acontece uma situação nova que você passa a aprender com aquela situação. Mas assim, nós levamos aqui como escola de música um trabalho muito sério. Nós contratamos os nossos professores a nível de 3º grau, porque nós entendemos que nós precisamos que os nossos professores tenham bagagem, sejam capacitados para levar a música de forma séria. Então nós atendemos o nosso cliente da melhor forma possível. Então nós não temos a escola como o professor registrado, o professor, todo professor contratado por MEI, porque o professor entra com 5 alunos, mas depois ele está com 20. E isso a carteira ainda nos dificulta, e nós ainda não temos uma outra proposta como escola de música diante do governo para solucionar essa nossa defasagem de atender da melhor forma possível o professor. Mas a MEI, ela veio nos salvar como escola. Então ela atende às necessidades do professor, como imposto de renda, dá uma segurança, e a escola também de estar de uma certa forma legalizada, porque nós somos um curso de música livre, mas de certa forma legalizada diante do governo, porque nós pagamos todos os encargos. Né? Certinho. Amélia, qual a sua didática, metodologia de ensino, estratégia profissional, assim? Como escola, nós promovemos 2 vezes no semestre os recitais didáticos. Por quê? Porque nós precisamos mostrar o trabalho ao pai do que foi feito durante o semestre. Se o pai vê o resultado, que o filho está crescendo, ele continua na escola. Então nós promovemos os recitais no final de junho e no início de dezembro. E nós temos no recital, por exemplo, no recital de piano, nós temos um recital chamado Concerto da Família. E o aluno não sobe sozinho. O aluno sobe com toda a família senta ao redor do aluno e ele toca, e no final desse recital os pais entregam um diploma ao aluno. Por quê? Porque dessa forma nós estamos envolvendo o aluno
no trabalho de palco, enfrentar os desafios, a frustração e a família como parte integrante disso. Então ele tem que sentir que ele não está sozinho, ele está acompanhado da sua família. Então a família serve como suporte, é um trabalho entre escola, família e aluno, e tem dado muito certo. Tem sido uma bênção na vida da escola, o conceito da família. Então essa é uma estratégia de trazer a família para perto da escola. Um outro projeto que a gente sempre faz é a música na calçada. Nós colocamos os nossos alunos para tocar aqui, envolvendo a nossa comunidade, e isso tem dado muito certo, porque o aluno quer palco. Que melhor palco? O público. Os nossos vizinhos vêm toda quinta-feira à tarde assistir os nossos recitais, e tem dado certo também. Tem sido um tempo muito prazeroso ver o desenvolvimento dos nossos alunos. E como você se organiza, assim, na questão da vida profissional, da música, da parte pessoal, como mãe, esposa? Rapaz, tem que ser Mulher Maravilha, né? Muito parabalismo, né? Com certeza. Porque tem que arrumar um espaço para você ser perito judicial, tem que arrumar espaço para você trabalhar como coordenadora pedagógica, né? Mas quando você ama o que você faz com amor. E eu tenho uma frase que me move: não é o quanto fazemos, mas quanto amor colocamos naquilo que fazemos. Então eu coloco amor, então eu faço com alegria e eu faço com dedicação. E eu não faço de qualquer jeito, não. Eu me dedico no que eu faço, porque eu me sinto responsável diante do Pai, aquilo que eu vou entregar como resultado do meu trabalho. Eu estava conversando com você, você vai me fazer uma pergunta sobre tecnologia. Na minha idade, quem é da minha idade, passou dos 55, né? Nem vou falar o restante, tem dificuldades na parte tecnológica. Então eu comecei a fazer esse trabalho de musicalização e eu teria vergonha se eu não fizesse uma coisa bem feita para o pai ver o quê? Que o filho dele está crescendo, que ele vai sair da minha sala lendo. E eu montei lá no Instagram, porque eu entendo que o pai precisa repetir aquilo que eu faço dentro de sala de aula, porque a criança na primeira infância, ela só aprende pela imitação e repetição. E eu fiz no Instagram e comecei a colocar lá as canções que eu trabalho dentro de sala de aula. Então eu estou lá como Tia Mélia Cruz. Segue lá. E aí o que aconteceu? Eu comecei a colocar textos, isso respondendo a sua pergunta, qual é a minha estratégia. Eu comecei a colocar textos dando embasamento ao pai da importância da musicalização na vida da criança e nessa primeira infância. E acabou que o pai, às vezes o pai não vem à escola, vem mais, são as babás. Então eu comecei a atingir o pai mandando através do meu trabalho no Instagram, com textos falando sobre a importância, com a necessidade de repetir as canções dentro de casa. E hoje eu tenho 40 mil seguidores lá. E hoje eu consigo atender não somente aos meus pais, mas atender muitos educadores, porque eles me perguntam como eu faço e eu me sinto muito útil. Então nós temos hoje algumas ferramentas que facilitam o nosso trabalho no dia a dia, né? Mas é isso que eu te falei, tudo que você faz com amor, o resultado, você colhe o resultado com amor também. E tem dado certo. Sim. E você já teve metas profissionais, algo que você gostaria assim, de alcançar e que você realizou, e quais seriam assim, essas metas? Eu acho que eu já cheguei onde eu queria chegar. Estou quase perto dos 60, quero me aposentar. Mas hoje eu estou com meu coração mais sossegado. Os meus projetos de inclusão social, eu vejo que as minhas crianças, já tive tantos alunos que já saíram e hoje já estão no mundo profissional. Alunos autistas que eu já conseguimos colocar na EMESP com hiperfoco em música. Então a gente já colheu tanto resultado, eu tenho tanta alegria que hoje eu acho que tem muita gente para fazer, não é? Hoje agora é a sua vez. Tem muita gente para fazer. E eu assim, você quer ainda mais? Eu estou feliz. Eu estou muito feliz com o que eu já fiz. Eu olho para trás e eu vejo assim um legado grande. Eu tenho muitos educadores que passaram pelas minhas mãos aqui no Centro de Cultura Musical. Muita gente que deram aula aqui no Centro de Cultura Musical como educadores e que eu pude contribuir na sua formação musical, que hoje estão no mercado de trabalho. E eu olho para eles
eu me realizo, porque eu estou indo através deles. Os meus alunos de regência da faculdade, quando eu vejo meus alunos regendo coros e fazendo esse trabalho na área de regência, eu me sinto indo. Então hoje eu me sinto completa. Já regi na sala São Paulo, já fiz tanta coisa que eu olho e estou satisfeita. Que legal. Se vier nas minhas mãos, eu não vou negar. Sim. Mas hoje eu quero desenvolver esse trabalho com musicalização infantil, porque eu acho que é uma área que não tem tanto educador. A criança, por exemplo, para escolher um violino, ela às vezes não consegue ter essa educação musical crescente através do violino, porque não teve a base. Então eu acho que eu posso, como maestrina, trabalhar nessa base, formar músicos que dê continuidade. Eu acho que a dificuldade hoje é dar continuidade ao trabalho musical. E esses projetos, assim, você pode mencionar uns assim que você já tocou assim? Então, cada final de ano, pela Lei Maria, a gente tem que apresentar resultados, né? Então, nós já fizemos várias apresentações na Sala São Paulo, mostrando o resultado para a lei, mas o resultado na vida dos alunos, de entrar na sala de concerto e de se sentir tão importante. Então, são projetos que você vê que são transformadores. Gente, eu tenho certeza que uma criança, um adolescente que pega um marco, toca numa sala de concerto, que é a maior sala de concerto da América Latina, ele nunca mais vai ser o mesmo. Eu duvido essa criança voltar para... E são crianças que vivem em lugares menos favorecidos. Então, de baixa renda, são crianças que têm oportunidade. Então, quando eu olho e vejo que eu contribuo, que eu faço um projeto desse, que eu coordeno um projeto desse, que eu faço acontecer, porque tem muita gente que fala, mas não faz acontecer. E eu vejo que eu faço acontecer na vida dos meus alunos, isso me enche de prazer e eu me sinto assim, realizada. Então são projetos que você tem que ter garra, tem que ter força, tem que ter vontade, mas sobretudo você tem que ter amor e preparo, né? Você tem que se preparar, tem que ter, ser idôneo naquilo que você está fazendo. Não é o quanto fazemos, mas é o quanto de amor colocamos naquilo que fazemos. Sim. E como que é a história da escola? Muitas histórias. A última que nós quase fechamos a escola na pandemia, né? Porque nós tínhamos 3 casas e foi difícil e não tivemos nenhum recurso que pudesse nos ajudar, o proprietário não diminuiu o valor do aluguel e nós enfrentamos aquilo o governo ajudou com o Pronamp, nós enfiamos a cara e fomos lá, não permitimos que a escola fechasse, pagávamos, tínhamos 2 metas, pagar o professor e dar aula online para aquele que ficou. E no dia que a escola voltou, que abriram as portas, que foi liberado para a escola voltar, com 15 dias de escola aberta, o dono do imóvel solicitou que estava vendendo o imóvel, depois de 22 anos. E eu chorei muito, eu fiquei em pânico, porque sair da zona de conforto é muito difícil, né? Sim. Mas Deus fortaleceu tanto o meu coração e a gente precisa ter ousadia. E hoje eu olho para trás porque hoje a escola está muito melhor do que ela era. O espaço é muito melhor. Então, assim, você não se contentar e acreditar que sair da zona de conforto e lutar para ter o melhor, Deus vai te honrar e vai te dar o melhor. Então, hoje eu olho para o Centro de Cultura Musical, um novo espaço, como honra. Deus nos honrou nesse novo espaço e nós voltamos com uma força redobrada. Nós saímos da zona de conforto e fizemos acontecer. Então hoje eu olho para a escola depois de 23 anos e eu passo na rua com aquele cara barbudo me chamando de tia. Eu olho e falo assim, não! E meu esposo também. E hoje eu já tenho o prazer, Carol, de dar aula para os meus alunos. Hoje eu tenho bebês que são filhos de ex-alunos da escola. Então a gente está colhendo fruto da nossa seriedade, compromisso com a educação. Então é isso aí, é amor, né? Eu me sinto muito realizada. Eu tenho 4 alunos da minha turma de musicalização que são alunos dos nossos ex-alunos. Isso é muito bom. Que bênção. Olha, e como você organiza e planeja suas aulas? Ó, eu organizo. Eu planejo
eu passo meu final de semana e o olhar do educador tem que ser um olhar diferente. Quando eu olho uma coisa, eu passo numa loja e vejo um brinquedo, isso aqui dá para ensinar a criança, isso daqui, se você for lá no meu perfil, você vai ver que tem um mundo de trabalho, são 2 anos focada nesse trabalho de musicalização infantil e com muito investimento. Então, eu organizo as minhas aulas, eu planejo as canções, eu mando bilhete para o pai, eu me preparo para fazer aquela aula porque eu quero entrar dentro da minha sala e eu não tenho problema com os pais ficarem sentados ao redor da minha sala. Você sabe por quê? Porque para mim ele é meu aliado, ele precisa aprender o que eu estou fazendo. Então eu faço com muita responsabilidade, com muita segurança que o meu aluno vai aprender e eu sei o que ele vai aprender. Então quando eu faço um planejamento, quando eu tenho os meus objetivos, eu tenho muita segurança de que aquilo ali eu vou estar desenvolvendo na criança. A questão orofacial com aquela canção, a coordenação motora. Então, hoje eu trabalho com intencionalidade. Eu faço as brincadeiras nas minhas aulas, mas eu tenho a intenção que ele cresça. Então, todas as minhas brincadeiras, todas as minhas canções, todo o meu planejamento de aula tem a intenção, com intencionalidade, que meu aluno cresça. E a pergunta que você já respondeu um pedaço dela, mas eu vou perguntar de novo. Como você lida com a tecnologia da vida profissional? Gente, me ensine. Eu tenho muita dificuldade, mas eu faço o que eu posso e eu gravo, do jeito que nós estamos fazendo aqui, as minhas canções, boto na minha televisão, porque eu dou aula para... Eu também não tenho turmas grandes, na minha idade, eu me concentro com 4 a 5 alunos. Então eu gravo as minhas canções, eu boto na minha televisão e canto junto com ela. Então as crianças têm uma televisão de 52 polegadas na minha sala, bom, desse jeito que eu boto as minhas canções lá no YouTube, porque ele também pode botar na televisão dele em casa, e trabalho cantando dentro de sala de aula. Mas tem tanta coisa boa para ir no mercado de trabalho, né? Mas eu não sou dessa época, não. A minha época eu tô me sentindo no Instagram uma rainha, porque para mim já tá assim de bom tamanho, é o que eu consigo alcançar com as minhas mãos. Mas eu faço um trabalho, eu sei que eu faço um trabalho caprichoso, porque eu faço com muita seriedade. Se você for olhar lá, eu coloco para o pai todos os objetivos daquela canção. É o que eu estou querendo que o aluno cresça através daquele trabalho. Então, eu sou bastante limitada na área da tecnologia. Que recado você daria para a turma agora que está começando? Uma mensagem assim, motivacional para a turma da música, da arte? Primeira coisa, você tem que saber por que você está fazendo música. Você tem que ter a sua convicção. Eu tenho a minha. A minha é que eu tenho a melhor profissão do mundo. A minha profissão, ela transforma a música ainda mais rápido que a palavra. Então, a minha profissão, ela desenvolve o ser humano de forma integral. Física, através das coordenação motora física, coordenação motora grossa, coordenação mão-olhos. Emocional, porque ela trabalha com autoconfiança, ela trabalha com autocontrole, com as frustrações. Então, é isso na questão emocional. Na questão social, ela prepara o aluno para enfrentar o público, um trabalho de equipe. Na questão cognitiva, por que ela trabalha com a questão cognitiva? Porque ela é uma arte que ela utiliza os 3 sentidos. Quais são? Visão, audição e o tato. E isso desenvolve o córtex cerebral. Então, dessa forma, toda vez que você lê a música, o seu olho já corre automaticamente para outra nota. E isso desenvolve o cérebro. Por que você ouve falando que a música é indicada para Alzheimer? Por quê? Porque ela trabalha a memória. Então, a música traz muitos benefícios, como na área cognitiva, desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, atenção, concentração, foco, reação, lateralidade, disciplina, socialização. Tem um mundo de coisa que a música traz benefícios. Então, eu sei o porquê que eu faço música. Porque a música transforma, é uma ferramenta transformadora. A música traz benefício ao ser humano. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ter convicção por que você está fazendo música. Segunda coisa, você precisa fazer com muito capricho. Você precisa fazer com excelência o seu trabalho. Porque você não vai dar chance a ninguém de falar que você não é um bom profissional.
eu sei que eu sou uma boa profissional, porque tudo que eu faço, eu tenho dedicação, eu tenho amor, eu tenho excelência. Terceiro, é explicar àquele que você está trabalhando a importância do que ele está estudando. Porque o pai, por exemplo, ele não é obrigado a saber todas essas informações, às vezes ele não sabe. Então quem tem que informar? Você como educador. Você tem que explicar ao pai aquilo que a música vai trazer de benefício. Acabou de dar uma aula, chama o pai, ó, eu trabalhei isso hoje. Qual foi o meu objetivo desse trabalho hoje? O meu objetivo foi desenvolver isso. O pai tem firmeza naquilo que você está falando, naquilo que você está fazendo. Então você dá segurança ao pai e você se sente seguro também, porque você não está enganando. Então quando o aluno entra para ter 1 hora de aula na minha sala, ele é seguro que ele vai crescer. Essa é a importância da musicalização ou de qualquer outra área. Obrigada, Amélia. Obrigada mesmo. Foi um Uma história prazer. Incrível e que todos seguem nesse valoroso caminho da arte. Foi um prazer, Carol, Obrigada, compartilhar com você esse meu mundo de educadora. Muito obrigada. Tchau, tchau.